semana contra o Cláudio Castro, de que aparentemente o que estavam investigando era R$1 bilhão, né, que tinha ido do Instituto de Previdência do Rio para o Banco Master, mas aparentemente o atual governador, o desembargador, disse que ele vai atrás de 3,5 bilhões. Ou seja, quanto mais você cavuca na sujeira do Rio de Janeiro, mais você... O Brasil já está em eleições. Você sabia disso, Heloísa? Ah, é? Não sabia. O Brasil já está em eleições. Há uma eleição ocorrendo em um estado brasileiro. A eleição do estado de Roraima. Digite 1 no chat se você sabia que tá tendo eleição em Roraima. E digite 2 se você não fazia a mais patavina ideia. Eu não fazia ideia. Então digita 2 no chat. Vou digitar aqui 2 aqui no chat. E aí a parada é o seguinte. Porque eu vou falar do pequeno estado de Roraima, né, em número de habitantes. Inclusive estive lá em Roraima esse ano, né? Bom, ninguém sabia. A parada é a seguinte, tá, rapaziada? A eleição em Roraima está ocorrendo. E eu vou falar rapidamente dela e vocês vão entender o porquê. O governador e vice-governador de Roraima foram caçados. O governador Antônio Denário e o vice, Damião, né? Damião Filho, se eu não me engano. Foram caçados por quê? Porque por vários crimes eleitorais, né? Dentre eles um programa de habitação às vésperas da eleição aí que beneficiou dezenas de milhares, possivelmente até centenas de milhares de eleitores, em um estado aí que tem menos de 400 mil eleitores. Às vésperas da eleição, negócio de cesta básica, enfim, aquela típica política ali que ocorre nos interiores do Brasil, né? Ocorreu em Roraima na eleição de 2022 e só foi ser julgado em 2026 e eles só vieram a ser caçados agora há pouco, tá? Talvez tenha eleição no Rio, eu vou fazer a conexão com o Rio, porque tem tudo a ver com o que eu tô falando. Esse governador e o vice foram caçados, tá? Inclusive uma curiosidade, né? O governador caçado, o Denário, em outro momento da história, quando outro governador de Roraima foi caçado, ele foi colocado como interventor naquele estado, né? E Roraima é um estado que cresceu bastante, né, nos últimos anos, tal, conseguiu desenvolver o seu agro ali na região, etc. Mas enfim, né, a política, como sempre, colocando seus interesses acima do desenvolvimento do estado. Pois bem, ambos foram caçados, retirados do cargo, inelegíveis, né, inelegíveis, e o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima assumiu o governo do estado. Haviam 2 grupos principais que disputavam o poder ali em Roraima. O primeiro grupo, até então do ex-governador, né, o Antônio Denário, que tem lá o senador, né, o senador Irã, tal. E do outro lado, o grupo da Tereza Surita, familiar do Emílio Surita, né, que disputou, foi prefeita lá da capital de Boa Vista, né, assim, eu ouvi histórias escabrosas, né, sobre ela quando estive lá em Boa Vista, e ela do outro lado, né. Eis que, como ocorre em cidades pequenas, e nos interiores do Brasil, vamos chamar assim, a disputa ela não é ideológica. Não é esquerda, direita, não existe isso. É uma disputa de grupos políticos, né, que se traem, se sucedem e etc. E houve uma mudança após a cassação do senhor Antônio Denário, né? De um lado ficou o candidato do PL, que era o prefeito de Boa Vista, o nome dele é Arthur Henrique, e a Tereza Surita foi para o outro lado apoiar o presidente da Assembleia, que hoje é governador em exercício. Eu tô dizendo tudo isso aqui porque no Brasil a gente tem uma vacância na legislação no que se refere a eleições indiretas. Inclusive, em 2017, quando eu trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo, me lembro muito bem de ter elaborado um projeto para definir como seriam as eleições indiretas em caso de vacância do cargo na cidade de São Paulo, claro, a nível municipal, mas sempre me preocupava como que se daria esse tipo de processo. E a resposta é muito clara, ninguém sabe. Então olha só o que ocorreu. O lance foi parar no TSE para tomar decisões sobre isso, no TSE e no STF. O mesmo ocorreu no Rio de Janeiro, já vou fazer a conexão com o Rio. O ministro Flávio Dino, ele recebeu lá o processo que está sendo feito lá pelos partidos políticos em Roraima e falou o seguinte: olha, um desses candidatos aí não pode concorrer. Por quê? Porque ele era prefeito de Boa Vista até 2 meses atrás, e para você concorrer a uma eleição você tem que se desincompatibilizar, se você está no cargo executivo, 6 meses antes do período eleitoral, tá? E como ele só saiu a 2, ele não pode disputar essa eleição indireta. Foi a justificativa que ele deu. O candidato era do PL, né? Também, coincidentemente. Mas também foi uma decisão que não beneficiou o PT lá, que tem uma candidata que era professora e não saiu do cargo há 6 meses, porque talvez não imaginaria que teria uma eleição indireta. Isso tem total correlação com o que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Vejam só, no Rio de Janeiro, né, o governador
o primeiro vice-governador, Thiago Pampulha, virou conselheiro do Tribunal de Contas. Porque havia um acordo ali no Rio de Janeiro. Digita se vocês estão gostando desse papo aqui. Isso aqui é uma live de crack, tá? É uma live de crack. Espero que vocês gostem, tá? Ao menos eu gosto. Então, se ninguém gostar, pelo menos o host está se divertindo contando essas histórias. O Thiago Pampulha, que era o vice-governador do Rio, foi colocado no TSE, porque havia o acordo para o Bacelar, então o presidente da Alerj, virar o governador em caso no final do mandato do Cláudio Castro, que sairia candidato ao Senado. Pois bem, deu tudo errado, porque o Bacelar, segundo o Ministério Público, etc., ali era um chefão do Comando Vermelho, como ficou comprovado em sua relação ali com o TH Joias e tudo mais. Bem, Bacelar preso, né? Thiago Pampulha no Tribunal de Contas, Cláudio Castro, prestes a sair do governo, inelegível. Se torna inelegível pelo que fazia ali na CEPERJ, né? O que é basicamente a CEPERJ? Resumindo, ele criou um monte de cargo fantasma para dar para aliados políticos, para eles colocarem lá seus cabos eleitorais na CEPERJ. Era dezenas de milhares de cargos, né? Mais uma curiosidade, né? Isso demora 4 anos para ter um julgamento sobre isso. O cara ganha a eleição, ele fica 4 anos no mandato, aí depois diz, opa, aquela eleição lá que você ganhou e você ficou 4 anos no cargo, quase terminando o seu tempo hábil nisso, desculpa, não valeu, né? Mas enfim, coisas do Brasil, né? Bem, o Cláudio Castro foi cassado, né, às vésperas de sair do governo do Rio, declarado inelegível, pois bem, e agora cada vez mais metido em mais escândalos, né? Já sofreu uma busca e apreensão, aí agora da questão do Master, que eu também vou falar um pouquinho aqui, enfim, está todo enlameado. O que ocorre nesse caso? O desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro assume o governo, uma vez que a própria Alerj não tinha um presidente da Alerj para assumir o cargo, como ocorreu em Rondônia, que assumiu o presidente da Assembleia de Rondônia. Então vai para o próximo na linha sucessória, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto, assume o governo. Pois bem, no meio disso tudo, o julgamento de Cláudio Castro vai partindo para os seus finalmente, eis que os ministros, excelentíssimos egrégios ministros do Egrégio Superior Tribunal Superior Eleitoral, olham para essa questão e decidem o seguinte: não, pera lá. Se o cara da Alerj foi preso, a Alerj tem que indicar um outro presidente da Alerj, né? É bom ter um chefe de poder legislativo e tal. Acho que Montesquieu meio que queria, né, esse negócio aí. A Alerj vai lá, faz uma eleição indireta, né, para presidente da Alerj, elege o Douglas Ruas, né, que é um dos competidores aí do governo do Rio de Janeiro. Aí, a partir disso, ele como presidente da Alerj, ele deveria, teoricamente, convocar ali outra eleição que indicaria um possível governador, que provavelmente seria ele, caso a eleição fosse indireta, eleito pelos deputados estaduais, que elegeram ele presidente da Alerj, elegeriam ele governador interino. Porém, neste caso, novamente com o ministro Flávio Dino, ele olha essa questão e fala o seguinte: não. Talvez até de alguma maneira pensando assim, não, aí é muito esculacho. O Rio de Janeiro já é muito esculacho. Muito esculacho, deixa o desembargador ficar aí, vai. E manteve, né, o desembargador lá, né, que não teve nenhum voto pra estar no poder, e que aparentemente, pelo que eu vejo das notícias aí, tá fazendo uma limpa ali em alguns contratos, né, demitindo, exonerando gente dia após dia, né, gente não, né, cargos fantasmas ali que só estavam sugando o estado do Rio de Janeiro. Enfim, vejam que essa decisão do Flávio Dino sobre Roraima tem a ver com o Rio. Por quê? Se no Rio de Janeiro o Flávio Dino dissesse, não, vai ter eleição direta agora, vai ter eleição direta, a pergunta é, aos doutos juristas que nos assistem, ou rábulas como este que vos fala, Eduardo Paes, que saiu do governo em março, ou seja, 2 ou 3 meses, não poderia disputar a eleição. Porque senão a decisão de Roraima, que coube ao prefeito de Boa Vista, caberia para ele. Então, justamente por isso, a eleição supostamente direta que ocorreria no Rio de Janeiro ainda esse ano está suspensa. Então, olha só como você precisa olhar para o caso lá que está ocorrendo em Roraima para você entender o que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Entendeu? Ao que me parece, essa decisão de pedir vistas do processo da eleição do Rio de Janeiro e não convocar uma eleição direta, né, tem a ver com o fato de que essa eleição seria judicializada e provavelmente o Eduardo Paes, apoiado pelo Lula, tal, que está à frente das pesquisas, não poderia disputar. Não poderia disputar. Se aplicaria a mesma decisão do Flávio Dino em Roraima. Então, basicamente são essas as histórias, meus caros amigos, porque eram 2 eleições estaduais que estavam prestes a ocorrer. Uma está ocorrendo aos trancos e barrancos, lá em Roraima, e a eleição do Rio de Janeiro está basicamente paralisada, né? Não tem eleição indireta nem direta, e está com o desembargador lá no cargo, que agora, né, já começa meio que a ter que governar o Estado. E ele disse recentemente sobre o caso do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro,
que, como vocês viram, tiveram operações ocorrendo essa última semana contra o Cláudio Castro, de que aparentemente o que estavam investigando era R$1 bilhão, né, que tinha ido do Instituto de Previdência do Rio para o Banco Master, mas aparentemente o atual governador, o desembargador, disse que ele vai atrás de 3,5 bilhões. Ou seja, quanto mais você cavuca na sujeira do Rio de Janeiro, mais você encontra, é inevitável. E o mesmo serve para Roraima também, assim. Os casos que eu ouvi lá, muitos deles, né, ainda não, vamos dizer, comprovados, assim, são casos escabrosos, pessoal. O próximo presidente, Renan Antônio Ferreira dos Santos, vai ter um desafio gigantesco em como lidar com esses estados. Com um estado como o Amapá, por exemplo, que inclusive agora teve outra operação lá contra um dos concorrentes lá do candidato do Davi Alcolumbre, né? Você vê que nenhum dos lados aí acaba né, estando limpo totalmente, vamos dizer assim. O Amapá é um estado que pode se desenvolver muito, com a exploração de petróleo na margem equatorial, pode ser o estado que mais cresça no Brasil nos próximos anos, mas que tem uma das classes políticas mais canalhas da República. Roraima, então, nem se fala. Aliás, Roraima já se tornou um estado venezuelano, tá? Quando eu fui pra Roraima, eu achei que eu tinha pego o avião errado, que eu estava indo para Caracas. Tamanha quantidade de venezuelanos lá, e descobri que já tá chegando em 25% da população de Roraima. Enfim, e esses são os cenários que a gente encontra nesses estados. Se vocês não entenderam algo que eu falei aqui, manda a pergunta que eu respondo aqui e tiro as dúvidas, porque é difícil mesmo entender a complexidade, né, que está ocorrendo em certos estados brasileiros. Hoje a gente vai falar de Ronaldo Caiado e Romeu Zema também, tá? Eu quero começar com Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Não sei se tem notícia sobre isso, mas se não tiver aqui a gente... Sobre Zema. Isso, esse daí, essa mesmo. Põe na tela aí, por gentileza. Você pode iniciar uma leitura enquanto eu bebo uma aguinha? Claro. Zema recebe ultimato do Novo sobre Flávio Bolsonaro. Reunião com correligionários ocorreu nesta terça-feira, dia 26, segundo a apuração do R7 Planalto. Continua? Desce mais um aí. Ouviu dos correligionários que os ataques podem prejudicá-los eleitoralmente. A maior preocupação do Novo hoje é sobreviver, é superar a cláusula de barreira. Essa postura pode atrapalhar o desempenho do partido na disputa por cadeiras na Câmara. E aí, minha querida Luiz, coloque um print que eu te mandei aí. Acho que é do perfil este daí. Olha só, esse print é de 2018, tá, rapaziada? O que ocorreu em 2018, para quem não lembra? O senhor Romeu Zema Neto, tá, em um dos últimos debates para governador de Minas Gerais, se não me engano, até o debate da Globo, ele fez uma declaração ali meio bolsonarista, né? Então ele disse às vésperas da eleição mais ou menos o seguinte: olha, você que vai votar no Amoedo e você que vai votar no Bolsonaro, vote em mim. Foi isso que ele disse naquele momento. Inclusive, vamos ver se a gente acha isso aí. Pesquisa, tipo, Zema 2018 pede voto ao Bolsonaro, sei lá. O Zema fez isso em 2018. E aí o Novo, naquele momento, ficou puto com ele, né? E fez, inclusive, esse tweet aí, dizendo o seguinte: dia 3 de outubro de 2018. Consideramos pedido de voto... Sim, aqui, ó, tem a notícia. Achou? Será que... Vamos ver. Aí, ó. Põe na tela. Romeu Zema, do Novo, encerra debate pedindo votos para Amoedo e Bolsonaro. O candidato do Novo afirmou que os eleitores do candidato do PSL têm proximidade com suas propostas. E o partido ainda não decidiu sobre o segundo turno. Não vamos apoiar partido de esquerda. Desce aí. Em sua primeira participação em debate de TV entre os candidatos ao governo de Minas, Romeu Zema encerrou sua participação pedindo votos para Amoedo e para Jair Bolsonaro. Aqueles que querem mudança, com certeza, podem votar aí nos candidatos diferentes, que são o Amoedo e o Bolsonaro. Ele disse isso nas suas considerações finais, exatamente, do debate da Globo. Depois do debate, Zema explicou a sua declaração. Ele falou: não fiz campanha para Bolsonaro. O que eu quis dizer ali é o seguinte: quem quer renovação aqui em Minas tem a opção de votar no Amoedo ou no Bolsonaro. E que vota em mim. Os eleitores do Bolsonaro têm geralmente uma proximidade grande com nossas propostas. Os eleitores do Bolsonaro, como você tem um candidato a governador, tem, vamos dizer, muito... de estar ligado muito à minha candidatura. É isso que a gente tem percebido e tal. Enfim, ele fez essa declaração e a época o Novo postou esse tweet aí. De 2018, aí o tweet. Consideramos pedido de voto a outro candidato, como fez Romeu Zema, infidelidade partidária, conforme previsto em nosso estatuto. Trabalhamos dia e noite para que João Amoedo chegue ao segundo turno e continue nos dando orgulho ao representar o que realmente significa ser novo. À época, Zema tomou um pito, né? Se um pré-candidato da missão faz isso, eu sou o primeiro a representá-lo
no Conselho de Ética do partido e a gente vai aplicar o direito penal do inimigo nele, né? Vai ser um julgamento extremamente rápido. Assim, vai ser 1 hora já tá julgado, condenado e fora do partido, né? Porque é assim que deve ser um partido, né? Não o que a gente tem hoje no Brasil, onde cada partido faz o que bem entende, né? Age da maneira que bem entender em qualquer lugar do país, porque o único objetivo deles é ganhar a gincana eleitoral de eleger deputados federais. O Novo estava correto a esse momento, a essa época, de ter dado esse pito no Zema, deveria até ter tomado alguma atitude naquele momento, suspender a candidatura dele, enfim, fazer algo com relação a isso. E hoje o Zema sofre, o destino como é, não é? 8 anos depois, ele sofre com algo que ele mesmo fez. Minha prioridade está colhendo o que plantou. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Você vai me ajudar muito se curtir e compartilhar. Veja mais vídeos como este aqui no canal. Até a próxima!